Meu nome é Gabriela Bandeira Silva. Hoje sou tenente do Exército e estou muito feliz de ter chegado até aqui, mas não foi fácil. Foi um longo caminho até que eu chegue nesse ponto de felicidade que eu estou. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou filha de militar e nunca enxerguei a carreira militar como uma aspiração para mim. Né? Eu sempre quis ser dentista, desde pequena, tinha sonhos de ser dentista. E, por um acaso, depois que eu me formei, fui vendo, enxergando, conhecendo um pouco o mercado de trabalho, e logo que eu me formei, entrei no Exército como temporária. Gostei, achei bastante interessante, vi coisas diferentes que eu não estava acostumado no meu dia a dia. Mas, enfim, fui temporária durante 4 anos, depois dei baixa, fui morar fora do Brasil, e achei que quando eu voltasse, né, para o Brasil, eu ia novamente conseguir entrar como temporária e seguir. Até porque eu olhava assim, os meus amigos de turma, né, que eram os primeiros colocados, eles estavam todos já, uma passou para o concurso da Marinha, outro passou para o concurso da Aeronáutica, aí eu olhava e pensava assim, nossa, uma vaga para o Brasil inteiro, né, eu vou continuar aqui sendo temporária e depois eu vejo o que eu faço. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive um baque, porque eu não consegui entrar como temporária logo quando eu esperava. E caí no mercado de trabalho. Fui trabalhar em clínicas particulares, né, ganhando uma percentagem bem pequena para o trabalho que eu fazia, e comecei a ver coisas que não me agradavam. A partir daí, me deu um clique. Eu falei, poxa, e se eu fizesse concurso, até para as Forças Armadas? Quem sabe? Mas eu meio que me protegia daquilo, porque eu achava aquilo tão inatingível, eu achava uma coisa tão longe, tão distante, um concurso com uma vaga, 2 vagas para o Brasil inteiro. Eu achava que não era uma meta atingível. Mas comecei a estudar, comecei a fazer cursinho. E eu estudava, nesse momento eu tinha acabado a minha 2ª pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em prótese e odontogeriatria. Eu tinha acabado prótese nesse momento. Comecei a estudar, pensei, né, vou fazer um concurso, quem sabe uma prefeitura. Achava assim as Forças Armadas no máximo, mas sinceramente eu achava que não era para o meu bico. Comecei a estudar, estudava de da forma que eu aprendi a estudar, que era para ser dentista, né, aluna de odontologia, estudava na graduação, depois aluna de pós-graduação, e estudava daquele jeito. Comecei a fazer os concursos, não fui bem, as coisas não estavam saindo bem, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando, depois de 1 ano e meio estudando, eu parei para pensar, peraí, alguma coisa está errada. Eu já estou estudando há 1 ano e meio, não estou indo bem nas provas que eu tenho feito, fazia uma ou outra prefeitura e tal. Fiz a prova da Marinha, fiz a prova do Exército, da Aeronáutica, e não tive um resultado satisfatório em nenhuma delas. Parei para pensar e falei, alguma coisa está errado. Será que é o meu método de estudo? Aí eu comecei a ver, comecei a pesquisar, comecei a correr atrás de informações sobre estudar para concurso e vi que, na verdade, o problema era que eu estava estudando errado. Simplesmente eu não estava com o método certo para estudar para concurso, porque é muito diferente quando a gente estuda para ser o melhor protesista da pós-graduação de quando a gente estuda para passar num concurso da Marinha ou do Exército, enfim, seja qual for esse concurso. A partir daí, eu comecei a aprimorar o meu método de estudo e enxerguei que a primeira coisa quando a gente vai fazer um concurso é a gente ler o edital. Quando eu comecei a ler o edital, comecei a ver todos os detalhes, né, de que aquele edital me fala, porque o edital fala muito para a gente numa prova de concurso, ele fala demais. Comecei a ver, comecei a estudar especificamente para as provas que me interessavam, comecei a me inscrever em tudo que é prova de concurso, me inscrevi para tudo que é prefeitura que se imagina, fiz prefeitura de Queimados, prefeitura de Nilópolis, prefeitura de Nova Iguaçu, não passei nenhuma. Tudo em sucesso. Mas cada uma dessas provas era uma pedrinha que eu colocava na minha construção. Porque eu tirava sempre algum ensinamento daí. De repente, eu percebi que eu estava começando a andar no caminho certo. O método que eu estava desenvolvendo, o método que eu estava aprendendo para estudar para concurso, começou a dar resultados. Eu fui aprovada na Prefeitura de Angra, fui aprovada na Prefeitura de Rio das Ostras. Opa,
peraí, eu posso traçar uma meta mais ousada. Eu posso, sim, estudar para aquela prova do Exército que eu gostaria, para a prova da Marinha. Eu tenho condições. Foi quando eu realmente comecei a estudar sério para essas provas. Porque, além de saber estudar, tem essa diferença. Estudar sério, focado para aquela prova. Não adianta eu simplesmente estudar 5 horas por dia, num dia, e aí passo 3 dias sem estudar e estou achando que eu estou estudando muito. Não, eu tenho que ter a minha rotina, eu tenho que ter o meu foco para as provas específicas que eu quero fazer. Mas, enfim, voltando à minha história. Eu, de repente, fiz a prova, estudando, a prova da Marinha, fui aprovada. Em primeiro lugar para a segunda fase. Foi um baque. Aquilo ficou assim, meu Deus, como que eu consegui isso? Todo mundo vinha falar comigo. Caramba, tu se matou de estudar? Eu me matei, estudei. Eu não vou dizer que eu me matei de estudar. Eu estudei focado, eu estudei certinho, como eu planejei. E essa primeira prova da Marinha que eu fiz, que eu passei em primeiro para a segunda fase, era uma prova de dentística. O ano que eu fiz, esse primeiro ano, não tinha prótese. Então, quando eu cheguei para fazer a prova de títulos, os meus títulos não valeram. Então, tirei 10 na prova oral, mas fiquei frustradíssima. Foi quando meu mundo caiu. Eu falei, meu Deus, eu consegui atravessar essa barreira de fazer essa prova, passar bem classificada, fiquei muito satisfeita com a prova em si. E cheguei e não passei na prova oral. Paralelo a isso, eu tinha feito também a prova do Exército, fui bem na prova do Exército, fiquei majorada, aí eu abri meus olhos, eu falei, não, peraí, isso não é só para aquelas pessoas que sempre foram 0-1 na vida, isso é para qualquer um que saiba estudar, que saiba o que quer, que consiga focar nesse objetivo. E aí eu passei esse um ano antes, né, de eu ser aprovada para a prova do Exército, a qual agora eu sou tenente, sou oficial. Eu estudei, mas eu até brinco com o Marco Aurélio, eu virei um monstro. Eu não tinha prova de concurso que eu não queria derrubar. E aquilo me divertia, aquilo me dava um tesão de eu pegar uma prova de concurso e olhar aquela prova, fechar a prova e falar assim, fiz o que eu podia. Próxima. Então, assim, isso começou a me alimentar. Eu adorava fazer uma prova de concurso, como eu comentei. Então, as coisas começaram a acontecer para mim. Comecei a ser aprovada, fui aprovada numa prova do Estado, do SESC, mas eu tinha lá meu farol. Quando eu decidi que o meu farol era Exército, nada me derrubava. Fiz a primeira fase da Marinha, passei para a segunda fase da Marinha, passei para a prova da PM, passei para a prova do Exército, que era o meu farol. E as coisas foram acontecendo. Era uma prefeitura ali, uma outra coisa aqui, e eu vi que, caramba, eu vou conseguir chegar lá. Eis que, no final de 2010, eu chego mais ou menos no mês de... acho que era novembro, se eu não me engano. Eu me vejo num ponto... eu era temporária do Exército na época. Eu me vejo num ponto que eu estava no meu trabalho, no hospital que eu trabalhava no HCE, estava indo fazer a prova da PM, fazer a prova física da PM, que eu fui aprovada. No dia que eu sabia que ia sair o resultado do Exército, e eu tinha 2 dias depois, eu tinha que ir lá na Marinha para fazer, se eu não me engano, um exame psicológico. Aí eu parei, sentei e fiquei atônita com aquilo. Eu falei assim, gente, dá para... acontece. Claro, eu paguei. Nossa, foi um longo caminho, mas... e agora? E se eu passar em tudo? E foi o que aconteceu. Eu passei em tudo, fiquei com aquele pepino no colo para decidir, e agora? O que eu faço? Escolhi o Exército, sou muito, 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 muito feliz com essa decisão que eu tomei. Fiz a escola em Salvador, a minha turma foi uma das 3 únicas que fez a formação em Salvador. Depois de Salvador, fui morar em Recife, depois fui morar no Haiti, tive a grande oportunidade de participar de uma missão de paz fantástica que mudou a minha vida. E consegui voltar para o Rio, apesar de eu não ser, né, carioca, eu sou cariúcha, sou uma gaúcha que abandonou o Rio Grande do Sul para vir morar no Rio, não quer ir embora nunca mais. E estou aqui, consegui voltar para cá, onde eu considero minha casa. Estou muito feliz. Queria passar isso para vocês todos que estão me vendo, que eu estive sentada aqui. Eu olhei para um professor e falei assim, isso não é para mim. Será? Poxa, sexta-feira, 7h30 da noite. Pô, meus amigos tudo tomando chopp e eu aqui. E valeu a pena. Faria tudo de novo. Sou muito, mais uma vez, sei que estou repetindo isso, mas sou muito feliz com a decisão que eu tomei. E encorajo todos que se aproximam de mim, eu falo que
sou apaixonada pela minha profissão, não só dentista, mas como militar do Exército. E é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos, espero que as minhas palavras tenham dado um pouquinho de, né, colocado um tijolinho na construção de vocês. Espero que vocês sentem aqui para a gente, junto, conquistar essa vitória.